Amém, irmãos? Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o tema de hoje, irmãos, nós iremos tratar sobre o poder do descanso. É algo que nós precisamos ruminar, temos convicção, até mesmo ter revelação. Sabe, às vezes você lê a palavra de Deus e lê as Escrituras e fala de descanso e você ignora. Ou às vezes você tem um entendimento errado de achar que descanso é alguém não fazer nada, né? Alguém desleixado. Desleixado é totalmente diferente de alguém que descansa no Senhor. Então há poder nisso. Pessoas que experimentam, que usufruem do descanso, são realmente pessoas maduras. Pessoas que realmente são crescidas espiritualmente. São alguém que está crescendo espiritualmente, pode experimentar do descanso de Deus. Então, confiar é você descansar, depositar a sua confiança em alguém. A nossa confiança deve estar no Senhor. Amém? Se você depositar a sua confiança em qualquer outra coisa, você vai se frustrar. Mas se você deposita a sua confiança no Senhor, Ele é fiel, sabe? Ele é fiel para com a sua aliança. Então você pode descansar nisso, né? Como o irmão falou, nossos pecados foram perdoados. Nós éramos pessoas que realmente vivíamos na prática do pecado, no hábito do pecado. Hoje nós como cristãos, nós pecamos, mas hoje na nossa vida isso é um tropeço, é um deslize, é algo acidental. Não deve ser mais algo que seja um hábito na nossa vida. E para que nós possamos entender, meus irmãos, a respeito desse poder, né, que é estar no descanso, né, um poder que é liberado no momento que você descansa no Senhor, sabe, você precisa entender algo. Lá em João, no capítulo 14, Jesus, ele antes de partir, ele deixou duas coisas importantíssimas para nós. Você possa abrir nesse momento, lá em João, no capítulo 14, a gente vai ler o verso 1, a gente vai depois pular para o 16, 17, 18 e depois ao 27. Então o que é que Jesus diz aos discípulos? Ele diz assim, ó, verso 1 do capítulo 14: não se turbe o vosso coração, ou seja, não aflija o seu coração, não enche o seu coração de preocupação, de aflição. Crede em Deus, crede também em mim. Aí lá no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, a primeira coisa que o Senhor disse que iria deixar conosco, no momento em que Ele partisse, era o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para que fique conosco para sempre. Verso 17: o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E verso 17, olha só a segunda coisa que o Senhor Jesus deixa para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus, ele estava orientando aos seus discípulos e vai continuar dizendo que nesse momento, né, ele iria ser entregue aos religiosos para que pudesse ser cumprido as profecias, né, para que ele viesse a ser crucificado. E ele fala no capítulo 15 em diante de que naquele momento iria haver perseguição, né, de que o povo de Deus iria se espalhar, iriam fugir muitos, né? Então ele fala: não turbe o vosso coração, ou seja, não enche o seu coração de preocupação. Confia em Deus e também confia em mim. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Esse Espírito, ele nos guiará em toda a verdade. Ele vai nos guiar no caminho de Deus, porque ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele também vai dizer que ele nos deixa a sua paz. A paz que o Senhor, ele deixa conosco, não é uma paz terrena, né? Não é a mesma paz que este mundo nos oferece. Existem lazeres, existem momentos de tranquilidades neste mundo que é bom, só que é passageiro, é o que é momentâneo. Exemplo, férias. Você é alguém que anseia por tirar suas férias, você passa um mês passeando, isso ali alegra o seu coração, mas uma semana depois as preocupações vêm. Você enche o seu coração de preocupação, ou seja, a paz que o Senhor Jesus deixa para nós é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que supera tudo isso. É algo que, mesmo você estando numa tribulação, você é alguém que não se atemoriza. Você é como se fosse aquela mulher sulamita, né? E aí, como é que vai a guerra? Shalom. A guerra vai em paz, ou seja, mesmo as lutas acontecendo, mesmo as tempestades se levantando contra a sua vida, você é alguém que anda em paz, é alguém que desfruta do descanso de Deus, ou seja, Deus deixou para nós uma paz que excede todo entendimento.
Então Jesus ele fala para que nós não venhamos encher o nosso coração de aflições, irmão. Amém? Hoje, infelizmente, nessa geração é uma geração que anda o tempo todo ansiosa. Ainda jovens são pessoas que sofrem muito com ansiedade, com medo, com a aflição, com uma autocobrança, né? Porque hoje em dia essa geração ela é muito corrida, né? O trabalho exige muito isso. E tantas outras coisas, irmãos. Tenta tirar essa paz ao nosso coração. E Jesus vai dizer, não aflijam ou não se turbe o coração de vocês. Creia no Senhor, naquilo que Ele irá fazer, naquilo que Ele já fez por meio do Seu Filho. Creia também em mim. Então, para que nós possamos ser um povo que possa desfrutar do descanso de Deus, nós precisamos ter esse entendimento, que o Espírito Santo está agindo no nosso interior, né? Está testificando ao nosso coração do que nós somos amados, somos um povo justificado, somos filhos de Deus, e uma paz que realmente acalma toda tempestade no nosso interior. Amém? Então, o que temos feito, irmão, muitas vezes, por falta de descanso, é ter enchido nossos corações de medo, ou seja, por falta desse entendimento, por falta de revelação daquilo que o Senhor deixou para nós, nós temos, infelizmente, por falta desse descanso, de experimentar o descanso de Deus, enchido o nosso coração de medo, de aflição, de ansiedade, irmãos, e de autocobrança. São coisas que são causadas por este mundo, né? E por você ser alguém que não tem depositado a sua confiança no Senhor. Ou seja, alguém que não deposita confiança em Deus é alguém que tem o seu coração cheio de tribulação. Amém? O Senhor tem nos chamado e tem nos conduzido a experimentarmos desse descanso. E muitas vezes, irmãos, por conta dessa falta de revelação, de desfrutar do descanso, nós deixamos de usufruir disso, né? Deixamos de usufruir do descanso do Senhor. Uma coisa que move os céus não é um coração cheio de medo, não é um coração ansioso, não é um coração afligido. O que move os céus é um coração cheio de fé. Um coração cheio de santa expectativa, um coração cheio de esperança. Ou seja, o que é esperança? São expectativas de coisas boas. Nós devemos ser um povo, né, ser alguém que possamos exercer a nossa fé, porque somente pela fé nós movemos o céu. Infelizmente, medo, ansiedade, aflição não é algo que vai mover o céu. Infelizmente, irmão. Então nós precisamos ser um povo. É algo que a gente tem lido bastante esses dias, e graças a Deus o Senhor me agraciou muito, né, com Hebreus. E uma das coisas que o autor de Hebreus ele vai dizer é o seguinte, a respeito de tudo isso. O Senhor ele nos ordena para que nós não venhamos a encher o nosso coração de preocupação. E ele diz, mesmo com todas essas coisas acontecendo, creia no Senhor, descanse no Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está nos guiando em toda a verdade. A paz que eu deixei para vocês, vocês podem desfrutar todos os dias. Mesmo com toda circunstância contrária, você pode usufruir de tudo isso. Aí o que é que o autor de Hebreus vai dizer? Que nós devemos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para entrarmos no descanso do Senhor. Por quê? Porque existem todos os dias, irmãos, lutas, tribulações, tempestades que muitas vezes tentam afligir o nosso coração, tirar o nosso coração desse conforto ou desse descanso no Senhor. Então o autor de Hebreus está dizendo, busque, né, seja alguém que possa se esforçar para entrar no descanso. É isso que vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 11. Ele vai dizer assim, ó, diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, nós precisamos ser insistentes para entrar no descanso. O descanso, irmão, ele não é algo instantâneo. Você se converte, você é alguém que nasce de novo, recebe a natureza de Deus. O descanso ele não é algo instantâneo, ou seja, o descanso ele vai envolver relacionamento, ele vai envolver dependência, ele vai envolver intimidade com o Senhor. No momento que nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós temos essa intimidade com Ele, quando nós temos dependência ao Senhor, nós podemos usufruir desse descanso. Ou seja, nós precisamos ser alguém que, por meio de revelação, por meio de intimidade, nós possamos ser alguém que possamos estar buscando para entrar nesse descanso. Ou seja, foi algo que o povo de Israel não usufruiu. Então isso envolve muito confiança, dependência e intimidade, pois muitas vezes, irmãos, as circunstâncias elas são contrárias. É preciso que nós possamos perseverar, porque o diabo ele está o tempo todo, por meio das oportunidades, por meio das circunstâncias, por meio dos nossos erros, por meio da nossa autocobrança, o tempo todo nos tentando. Ou seja, fazendo com que nós venhamos a sair do descanso de Deus, ou a não entrar nesse descanso, permanecer com o nosso coração atribulado. Amém? Então, como nós temos aprendido nos cultos, irmãos, né, o diabo ele tem enganado, ou seja, ele engana o homem
ele tenta fazer de Deus alguém mentiroso, ou seja, para que nós não venhamos a confiar no Senhor, para que nós não venhamos a depender do Senhor. Então que nós possamos sermos alguém que possamos vencer toda a tentação. Nós vencemos toda a tentação por meio da palavra do Senhor, por meio do descanso no Senhor, por meio da confiança no Senhor. E mesmo com toda a tribulação, irmãos, é o que é interessante. Se você é alguém que exerce fé, por meio da tribulação, essa fé ela vai gerar em você paciência. E Romanos vai dizer, depois da paciência vai gerar experiência. Abra Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5. Paulo vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. O que nós precisamos entender que o descanso ele é um estilo de vida, que embora o nosso destino seja Canaã ou o descanso, porque o autor de Hebreus também vai dizer que Canaã é o descanso, eu preciso entender que, embora o nosso destino seja esse, seja o descanso do Senhor, né, como descreve o autor de Hebreus, nós precisamos entender que haverá desertos no meio do caminho, ou seja, haverá desertos na nossa vida, irmãos. Mesmo com a promessa de Deus, né, de nos levar a este descanso, nós sabemos e devemos esperar e temos esse entendimento, revelação de que nós iremos passar por deserto. Ou seja, desertos irão acontecer na nossa vida. Existem desertos que são de Deus e existem também desertos no qual nós mesmos entramos. No Salmo 23 vai dizer o seguinte, que mesmo que eu ande pelo vale da morte, não foi Deus que me colocou, foi eu que entrei. Ou seja, mesmo que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É isso que gera em nós descanso, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque geralmente quando nós falhamos, quando nós pecamos, a tendência é nós nos frustrarmos, nós nos culparmos, nós darmos razão ao diabo. Mas mesmo quando nós somos alguém que entramos por esse vale, nós devemos manter a confiança no Senhor e descansar nele. Por quê? Porque o Senhor, a vontade dele não é que nós permanecemos lá, mas Ele quer nos tirar de lá e nos colocar novamente no mesmo percurso, para que nós possamos entrar nesse descanso. Amém? Então nós devemos ter esse entendimento, que mesmo, irmãos, o Espírito Santo esteja residente em nós, e a paz de Cristo também, assim mesmo, as lutas elas continuam. Jesus vai dizer lá em João, no capítulo 16, no verso 33, Ele vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, o Senhor em nenhum momento Ele chama o seu povo e diz que não haverá tribulação. Então é nesse momento, Ele está falando no capítulo 16, então, ou seja, no capítulo 15 Ele contou que o Filho do Homem iria ser entregue, os judeus, né, o seu povo iria ser perseguido, os discípulos iriam ser perseguidos pelos religiosos, né, iriam se dissipar. Mas Ele disse assim: tende bom ânimo, acima de tudo, mesmo com toda a tribulação, mesmo com toda a perseguição, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é algo que o Senhor Ele nos anima, Ele nos dá esse ânimo: não turbe o vosso coração. Ou seja, mantenha a confiança em mim, mantenha a confiança no meu Pai e mantenha a confiança em mim, porque embora haja aflições, eu venci. E se eu venci, você também foi colocado nessa posição de vitória. Amém? Então essa é a verdade, irmão, esse é o verdadeiro descanso. Esse é o verdadeiro descanso. Irmão, descanso não é ausência de problemas. Falar de descanso, falar que você precisa descansar em Deus, Deus não está falando que no momento que você descansa é porque existe a ausência de problema. Porque geralmente as pessoas querem descansar quando tudo acabar. Enquanto nós permanecemos aqui, enquanto o Senhor não vier estabelecer o seu reino, nós iremos o tempo todo estarmos remando contra a maré desse mundo. Descanso é saber em que mãos está o nosso problema. É isso que nós precisamos entender, que não é ausência, mas é quem é que está com o nosso problema nas mãos. Deus, Ele é fiel à sua aliança. Ou seja, o Senhor, Ele fez uma aliança com Cristo. Ou seja, a gente fala que o Senhor, Ele fez uma aliança conosco, mas quem nos representou foi Cristo. Ou seja, foi Deus fazendo uma aliança com Deus. Jesus, Ele nos representou.
no momento em que Ele nos representa, no momento em que Ele cumpre toda a demanda, existe uma troca aí. Aquilo que é nosso é dele, aquilo que é dele passa a ser nosso também. Ele luta as nossas lutas, Ele guerreia as nossas guerras. É isso que nós precisamos entender. E no momento em que nós refletimos nisso, no momento em que nós temos revelação nisso, nós desfrutamos do descanso. Por quê? Porque você sabe que quem está guerreando as suas lutas, as suas guerras, é o Senhor. Por quê? Porque Ele tomou as suas dores. Os seus inimigos se tornou inimigo de Deus. Eu não sei qual é o seu inimigo hoje, o medo, a ansiedade, né, um coração aflito. Eu não sei. Eu só sei que o seu inimigo se tornou inimigo de Deus. E no momento que ele se tornou inimigo de Deus, o Senhor ele está pelejando ao seu favor. E no momento que eu medito nisso, no momento que o meu coração se enche de revelação, ele tende a descansar. É isso que deve resultar no nosso coração. Descanso. É algo poderoso você descansar no Senhor. Então, quando houve a queda, a vida natural do homem ela foi atingida, irmãos. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor tinha criado, o Senhor deu para que o homem tivesse autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas elas estavam sujeitas ao homem. Só que no momento em que o homem cai, no momento que existe a queda, aquilo que era dominado pelo homem passou a dominar o homem. As coisas inverteram. O homem tinha autoridade, mas no momento da queda, aquilo que o homem dominava passou a dominar o homem. Até mesmo as circunstâncias. É isso que nós precisamos refletir. E é isso que nós iremos celebrarmos hoje. O Espírito Santo, ele foi nos dado justamente para que ele pudesse, ou para que ele possa e irá fazer isso, nos levar a um padrão de vida superior às circunstâncias. O Espírito Santo ele foi nos dado para que nós possamos experimentar e viver o padrão de Deus. O padrão de Deus ele está além das circunstâncias. E é esse padrão que o Senhor tem chamado a experimentar, a vivermos diariamente. Amém? O nível mais elevado de santidade, como eu falei bem no início, é o descanso. Ou seja, você talvez pode pensar, mas não é ter um bom caráter? Com certeza. Com certeza nós precisamos, como cristãos, termos sim um bom caráter. Devemos realmente zelar a imagem de Deus. Isso é fato, nós precisamos, por quê? Porque nós fazemos parte de uma nova natureza, de uma santidade de Deus. Deus, ele é santo. É claro que nós precisamos ser alguém que não sejamos dependentes a nenhum tipo de vício. Nós precisamos ter esse caráter. Sermos alguém que não somos dependentes de nenhum tipo de vício. Nós devemos ser alguém que não sejamos envolvidos em nenhum tipo de discussão, ou seja, nenhum tipo de problema. E outra coisa que nós não devemos estarmos é com o nosso coração cheio de preocupação com as coisas desse mundo. Isso fala-se de ser alguém que tem um bom caráter, sim, que vive uma vida de santidade. Mas uma coisa eu quero te dizer, que esses tipos de comportamento, eles não vão atrair pessoas. Ou seja, porque se você diz, eu sou cristão, meu hábito é esse, as pessoas vão dizer, não passa da sua obrigação. Esse tipo de hábito, são hábitos que nós precisamos sim ter, mas não é algo que vai atrair as pessoas. Existe um nível mais elevado, que é o descanso. Esse sim irá tocar no coração das pessoas e as pessoas vão querer experimentar disso também. Lucas ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 21, no verso 34, ele vai dizer assim, vigiai, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos, e eu não encontre vocês vivendo à toa, em festas, em bebedeiras ou ocupados com os problemas desta vida, como os outros do mundo. Essa é a versão viva. Ou seja, é isso que ele está dizendo. Que nós não venhamos ser alguém que venhamos a estarmos sendo pegos de surpresa. Alguém que, em vez de estar experimentando da paz que excede todo entendimento, de estar numa posição de descanso, ele está dizendo que vocês não venham a ser pegos com um coração preocupado, um coração aflito, um coração depressivo, com medo de enfermidade, com medo de morrer. É isso que o Senhor está dizendo, ou seja, ser alguém com bom caráter, irmãos, sim, irmãos, eu não estou dizendo o contrário. Pessoas que têm bom caráter, cristãos que têm bom caráter, ele honra sim ao Senhor. Ele honra sim ao Senhor. Mas o nível mais elevado, eu repito isso, é o descanso. No momento em que eu descanso em Deus, eu estou depositando toda a minha confiança nele. Isso é um nível muito elevado de santidade. Aí você abre agora lá em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16. Vai dizer assim: mas como é santo aquele que vos chamou,
sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o Senhor ele deu uma ordem ao povo de Israel. Lá em Êxodo 19, ele diz assim, se o povo obedecesse e praticasse as suas ordenanças, ou seja, o Senhor iria fazer deles um povo santo. Iria levar o povo de Israel a viver, a experimentar coisas sobrenaturais. Ou seja, iria fazer com que o povo chegasse a Canaã, como o autor de Hebreus está descrevendo Canaã como descanso. Se o povo obedecesse e praticasse as ordenanças do Senhor, o Senhor levaria o povo para Canaã, ou seja, para o descanso. Como o povo, ele foi alguém desobediente, foi alguém que não creu no Senhor, que desobedeceu a Deus, eles foram alguém que pereceram no deserto, morreram no deserto. Uma geração incrédula. Houve uma outra geração que entrou sim com Josué e Caleb em Canaã, mas a geração anterior, incrédula, que não creu no Senhor e desobedeceu a Deus, foi um povo que não pôde entrar em Canaã, ou seja, não pôde entrar no descanso. Amém? Quantos estão compreendendo? Amém. É por isso que o autor de Hebreus ele está dizendo, esforcem-se para entrar no descanso. É algo que nós temos uma luta contra a nossa carne, com as circunstâncias desse mundo, que tenta nos tirar ou não fazermos entrar nesse descanso. O autor de Hebreus está dizendo, entrem, esforcem-se, não faça como o povo de Israel, que não creu e desobedeceu e não pôde usufruir do descanso de Deus. Ou seja, esforcem-se para que vocês não façam como o povo de Israel, que desobedeça, viva na incredulidade, sem confiar no Senhor e pereça. Então Jesus, irmãos, ele foi alguém que viveu esse estilo de vida de santidade, no descanso de Deus. Eu separei 2 versículos aqui, na verdade, 2 referências, para que a gente possa entender melhor aquilo que Jesus viveu e aquilo que ele deixou para nós como modelo. Ele vai dizer assim, que vocês farão coisas que eu fiz ou até maiores, é claro que por meio do Espírito Santo. Então abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, no verso 22 ao 25, diz assim, um dia, por aquela época, quando Jesus e os discípulos estavam num barco, ele quis que atravessassem para o outro lado do lago. Durante a travessia, deitou-se para dormir, e enquanto estava dormindo, o vento começou a aumentar. Levantou-se uma grande tempestade que estava enchendo o barco, e eles corriam sério perigo. Verso 24. Os discípulos foram depressa e o despertaram. Mestre, mestre, estamos naufragando, gritavam eles. Então ele falou à tempestade, acalma-se. E o vento e as ondas acalmaram-se, ficando tudo tranquilo. Aí ele perguntou-lhes, onde está a fé de vocês? A fé que vocês têm? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns aos outros, quem é este homem que até os ventos e as ondas lhes obedecem? Aí você vai abrir agora lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 22 ao 33, uma outra situação, uma situação semelhante, mas o Senhor já trata de uma maneira diferente. Diz assim, logo depois disso, Jesus mandou os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permanecia ali, a fim de despir o povo para suas casas. Então, feito isso, ele subiu a montanha para orar. Caiu a noite, e lá no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha levantado e eles lutavam com o mar muito agitado. Perto da 4ª vigília da noite, Jesus veio até eles, caminhando por cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo tranquilizou-os, dizendo-lhes, não tenham medo, sou eu. E Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água, até onde o Senhor está. Pois não, disse o Senhor, venha. Assim, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água, na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou cheio de pavor e começou a afundar. Salve-me, Senhor, gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o salvou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. E os outros ficaram muito admirados e assustados. Realmente o Senhor é Filho de Deus, exclamaram.
Esse é o estilo de vida no qual o Senhor tem nos chamado e tem deixado como exemplo que nós possamos experimentar. É como eu disse, esse é o nível mais elevado de santidade. Jesus, ele lidou, se você observar, ele lidou 2 vezes com a tempestade e o vento forte, mas a sua ação foi diferente. A gente leu em Lucas 8, a palavra de Deus diz: as ondas vieram, o vento forte, e o barco ele estava prestes a naufragar. E como é que estava Jesus? Dormindo. Não é uma situação onde alguém pudesse estar dormindo. O barco estava naufragando. Os discípulos estavam gritando ali com medo de naufragar. E Jesus estava dormindo. Só que eles começaram: mestre, mestre, nós vamos naufragar. E Jesus vai, ele se levanta e ele ordena ao mar: acalma-se. E imediatamente o mar se acalmou. O vento cessou. Na outra situação, a mesma tempestade, o vento forte, só que o comportamento do Senhor foi diferente. Ele não falou com a tempestade. Aquele fenômeno que estava acontecendo era algo sobrenatural. Porque uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que os discípulos eram pescadores. Se foi uma tempestade que causou espanto a eles, ao ponto deles gritarem, pedirem socorro ao Senhor, é porque foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural e isso trouxe grande aflição ao coração do discípulo. Mas a segunda ação que Jesus teve não foi mais falar com as circunstâncias, mas foi andar sobre ela. Jesus, ele andou sobre as águas. Então o que é que nós podemos aprender com isso? Irmãos, o Senhor ele tem nos chamado a experimentar do seu descanso. Nós temos um bom caráter, isso é bom. É algo que honra sim ao Senhor. Mas o que vai atrair as pessoas é justamente isso, irmão. No momento em que acontecem situações, não somente na sua vida, mas na sua cidade, na sua região, ou seja, nós estamos vivendo esse momento, período onde a qualquer momento acontece aí uma 3ª guerra mundial. Nós devemos ser alguém que expresse essa santidade do Senhor no descanso. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Que muitas vezes, irmão, no momento em que as tempestades se levantarem sobre a nossa vida, no momento em que os ventos fortes soprarem contra nós, nós temos autoridade para falar com as circunstâncias e acalmar as circunstâncias, dar ordem às circunstâncias e elas cessarem. Mas mesmo que quando você falou com as circunstâncias e as circunstâncias não cessaram, a tempestade não acalmou e o vento não parou, você é alguém que tem autoridade de andar sobre as circunstâncias. O Espírito que você recebeu, o Espírito Santo que você recebeu, ele te leva a viver um padrão superior das circunstâncias. É um padrão elevado de Deus. Se as circunstâncias elas não param, não cessam, no momento em que você fala, você tem autoridade de andar sobre ela. Ou seja, Jesus ele tem autoridade sobre todas as coisas. Você também receber essa autoridade. Ou seja, Jesus ele disse: eu lhes dou autoridade para que você venha curar enfermos, expulsar demônios, parar circunstâncias. É isso que o Senhor está dizendo, é isso que nós devemos experimentar, desse descanso em Deus, somente por fé. Somente quando nós confiamos plenamente nele, nós podemos usufruir de descanso. Amém? Então a santidade, irmão, é vivermos no descanso. Então uma coisa que vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 2, olha só, uma coisa que nós devemos aprender, que a primeira menção dessas 2 palavras, elas são ditas ali uma próxima da outra. Ou seja, Gênesis capítulo 2, do verso 2 ao 3, a primeira menção dessas 2 palavras estão aqui. Vai dizer o seguinte: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou seja, Deus, ele santificou o descanso. Não existe um nível mais elevado de santidade do que você descansar em Deus. Deus, ele descansou, ou seja, o Senhor, ele não descansou porque ele estava cansado. Ele descansou porque ele tinha concluído a sua obra. A obra de criação estava concluída. Então o Senhor, ele pôde descansar. Nós temos o sábado como o dia do descanso. Antigamente tínhamos isso. Hoje, não temos um dia específico como um dia santo. É claro que nós devemos separar um dia para o Senhor. Um dia para descansar, um dia para o Senhor. E nós temos separado esse dia. Hoje nós separamos o domingo, todos os domingos nós separamos
esse dia para descansarmos, adorarmos o Senhor. Mas uma coisa nós devemos entender, que todo dia é santo. Todos os dias eles são santos, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele reside dentro de nós. O Senhor do sábado, o Senhor do descanso habita em nós. Todos os dias nós podemos experimentar do descanso do Senhor, irmãos. Amém? Então a fé, irmãos, ele nos leva a experimentar desse descanso. O medo, a ansiedade, a angústia são sinais de incredulidade. Alguém que vive com o seu coração temeroso, cheio de ansiedade, de preocupação, de angústia, são pessoas incrédulas e são pessoas que não movem o Senhor, não podem entrar no descanso. Isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade, irmão. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Foi um povo incrédulo. Foi um povo que não confiou no Senhor e infelizmente pereceram. Viveram toda a sua vida num deserto, onde poderiam usufruir de Canaã. Poderiam estar em Canaã, usufruindo no descanso. Mas aconteceu o contrário, ou seja, eles pereceram, eles viveram na incredulidade e foram alguém que viveu vidas atribuladas. Por quê? O povo aborrecendo o Senhor por conta da sua incredulidade e desobediência. Se não fosse pelo livramento do Senhor, eles tinham morrido pelas mãos do seu próprio inimigo. Então nós precisamos vencer, irmãos, ou reinar sobre a tempestade do medo, da ansiedade e da angústia sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser um povo que venhamos a reinar sobre todas essas coisas, sobre essas tempestades, ou seja, sobre esses inimigos. O autor de Hebreus, irmãos, lá no capítulo 4, abra sua Bíblia novamente, Hebreus 4, Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16. Diz assim, mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande e supremo sacerdote, que foi diretamente para o céu, a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Olha só. Este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas, nem pecou. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permanecemos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. Nós vencemos, irmãos, essas tempestades, do medo, da angústia, da aflição, preocupação, crendo e descansando no Senhor, naquilo que Ele fez por meio do Seu Filho. Quando nós cremos naquilo que Cristo fez, nós descansamos. E no momento em que nós descansamos, nós encontramos graça diante de Deus. Olha só como isso é maravilhoso. No momento que você crê, você descansa. E no momento que você descansa, você pode achar graça diante de Deus. Porque lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 8, a palavra do Senhor vai dizer assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se você for olhar no original, e você for buscar o significado da palavra Noé, a palavra Noé literalmente é descanso. Aí você tira Noé e bota descanso, aí vai dizer assim, o descanso, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só, no momento em que você descansa nele, no momento que você confia nele, no momento que você crê nele, você descansa e esse descanso leva até você graça diante de Deus. Olha só, isso é maravilhoso, irmão. Então nós precisamos nos esforçarmos, mais uma vez, falando aquilo que o autor de Hebreus disse no capítulo 4, que nós devemos nos esforçarmos para entrarmos no descanso. Embora as circunstâncias, irmãos, elas soprem o contrário, nós precisamos crer que o Senhor é fiel e é alguém que é confiável. Se somos alguém que ainda estamos atribulados, é porque nós não temos revelação ainda do que Ele fez ao nosso favor. Hoje é dia de nós celebrarmos, hoje é dia de ceia, de nós celebrarmos aquilo que Cristo fez ao nosso favor. Porque Ele diz, no momento que vocês se reunirem, no momento do partir do pão, do beber do cálice, façam isso em memória de mim. É isso que Ele está dizendo, nós devemos fazer em memória do Senhor, daquilo que Ele fez. E para que nós possamos entender aquilo que Ele fez, no mesmo capítulo, agora você só volta para o verso 9 e 10, o autor de Hebreus vai dizer assim, portanto, há um descanso completo e perfeito, ainda esperando o povo de Deus. Cristo já entrou lá,
É isso que ele está dizendo. Cristo já entrou no descanso. Está descansado, descansando do seu trabalho, tal como Deus fez após a criação. Ou seja, se Deus descansou no sétimo dia da sua criação, Jesus também nesse momento está descansando da obra. Agora Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 12 e 13. Vai dizer o seguinte: mas Cristo entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um único sacrifício, de uma vez para sempre, e depois se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus, esperando que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ou seja, capítulo 4, lemos que ele fez o quê? Ele está descansando da sua obra. Onde é esse descanso de Deus? Ele está numa posição de autoridade, de honra, de glória, à direita de Deus. Mas o que é mais incrível é quando você vai lá em Efésios capítulo 2. Agora você abre Efésios capítulo 2, no verso 6. Vai dizer o seguinte: e nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, tudo por causa daquilo que Cristo fez. Ou seja, capítulo 4 diz que Jesus já está usufruindo do descanso por conta da sua obra. Aí fala que ele está numa posição de autoridade à direita de Deus. Mas Efésios capítulo 2, verso 6 vai dizer que nós estamos assentados, nós estamos nessa mesma posição de autoridade juntamente com ele. Se no verso 13 do capítulo 10 está dizendo que ele está sentado, aguardando os seus inimigos ser colocados debaixo dos seus pés, você sabe onde é que estão os seus inimigos hoje? Porque eu não estou falando somente do diabo,